em todo o trimestre, um tema para todos os níveis e todas as salas. O tema do primeiro trimestre, desenvolvido em sala de aula, foi água, consumo e escassez. Com o apoio da comunidade escolar, os professores, educadores de apoio, nós temos algumas medidas mais sérias a partir do ano passado para esse. Vocês são conscientes que alguns banheiros tivemos que interditar por um período mais prolongado, bebedouros também. Porque quanto mais banheiro aberto, banheiro a gente não passa um pano, a gente tem que jogar água, tem que lavar, né? Então, é uma forma também da gente ser consciente de que o ambiente é esse, eu preciso cuidar, e ali um banheiro fechado é um balde d'água que eu vou economizar. E outra medida que o colégio já tem é a questão das cisternas, né? Temos 2 cisternas que recolhe águas diretamente da chuva para a limpeza. E no prédio da educação infantil, que é mais visível, tem uns tanques d'água que recolhe as águas dos ar-condicionado, que essa água também é para a limpeza, né? Uma água que poderia estar jogada fora, mas a gente reaproveita nesse sentido. A gente procura utilizar sempre pano úmido, né? E também, assim, sempre reaproveitar aquela água. Se a gente vê que dá para utilizar em outros ambientes, a gente utiliza em outros ambientes para fazer a limpeza. A gente não joga água, muita água, porque não é necessário, porque só um pano úmido resolve algumas sujeirinhas. Então a gente procura sempre lavar bem os banheiros. É um local que a gente mais utiliza água são os banheiros. A gente procura sempre economizar de forma correta. Não jogar muito sabão, mas usar também pano bastante molhado para evitar de estar jogando muita água. Então a gente sempre deixa limpinho, cheirosinho, mas a gente não utiliza muita água, mesmo nos banheiros. O tema da campanha da fraternidade ele está baseado num documento do Papa que se chama Laudato Si, Louvado Seja. E esse documento está falando do cuidado da casa comum, que é o planeta e de todo o universo. E aí a igreja no Brasil se organizou e já vem fazendo as campanhas cada ano em preparação da Páscoa e lançou este tema este ano, que é a casa comum, nossa responsabilidade. E o tema da campanha então trabalha sobre o saneamento básico. E por isso, e dentro do saneamento básico tem 4 pontos importantes, que é um deles é cuidar das águas. As águas da chuva, como é que se organiza isso na cidade. Então tem que ter o reservatório, tem que ter o escoamento, tudo isso é importante. E o nosso colégio assume isso porque nós precisamos nos reeducar de como usar os bens comuns. Todas as ações seriam desenvolvidas por turma, por ano. Claro que as ações, as atividades, elas são realizadas de acordo com o nível de cada turma, né? E aí esse projeto chega nas mãos da coordenação, a coordenação discute, analisa, toma conhecimento e ajuda da melhor forma que puder, né? Sugerindo textos, né? Sugerindo atividades, ou escutando a opinião dos professores, escutando a opinião dos alunos, como é que eles percebem o projeto, e aí a gente vai dando esse acompanhamento. E eu já tenho visto mudanças de postura dentro da escola. É claro que a gente precisa ainda avançar em algumas coisas, mas eu já tenho visto aluno fechando bebedouro, já tenho visto aluno trazendo sua garrafinha de água de casa, já tenho visto alunos apagando as luzes, né? Qual a relação de água com energia? Toda a relação. E já tenho visto o aluno apagando as luzes, economizando, né? Então, a ação constante de falar sobre o tema provoca em nós uma mudança de postura, uma postura mais consciente, porque um dos nossos objetivos é a formação do cidadão em toda a sua integralidade, e esse cidadão precisa ser consciente para atuar na sociedade. Todas as áreas e disciplinas desenvolveram projetos dentro de sala de aula para a conscientização do consumo da água. No 6º ano foi as 2 turmas mais fáceis de ser trabalhado, porque o conteúdo envolve o projeto de água, então foi bem fácil e os alunos eles se envolvem muito quanto a essa questão. Então foi trabalhado, os alunos criaram uns mini projetos onde foi tudo apresentado e teve uma boa repercussão nos 2 textos. No 7º ano,
Não foi assim tão, eu não posso dizer que foi tão difícil, porque eu trabalhei a questão, a gente estava trabalhando nas regiões brasileiras, então deu para fazer uma abordagem de cada região, como está a água, como está a distribuição da água. E trabalhando a questão da escassez no Nordeste, então eu trabalhei a importância de se preservar esses recursos, que a gente tem passando por tantas dificuldades, então deu para encaixar. O 8º ano foi a turma que foi assim, mais difícil de encaixar no conteúdo. Porém, eu tentei abordar de algumas formas, trabalhando, como a gente estava trabalhando na regionalização do continente americano, então eu trouxe para a questão brasileira até chegar ao Nordeste e abordando, fazendo essas abordagens. Olha, professora, lá em casa agora minha mãe está botando o balde embaixo do ar-condicionado. Agora meu pai não está mais lavando o carro. Então assim, eles têm esse interesse, eles gostam de mostrar, olha, eu aprendi isso na aula de geografia e eles tentam passar para os pais. Então até hoje, em todas as aulas eles sempre tem alguma coisa para relatar do que aconteceu em casa, trazendo a garrafinha, às vezes quando eles verem aquela torneirazinha do bebedouro ali de cima, eles vão consertar. E isso eu senti uma maior repercussão nos 2 textos. Se cada um economizar, não vai precisar ter essa preocupação que se tiver algo futuramente, porque economizando vai sempre sobrar algo a mais.